que nós não devemos deixar a presença de Deus sair de nós. Foi cantado aqui que pode calar todas as vozes, mas ouvimos a voz do Senhor. Aleluia. Pois na verdade, que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos
fé e não pelo que vê. Ainda não conhecemos por inteiro, conhecemos em parte, mas naquele grande dia veremos como Ele é. Entenderemos tudo que hoje não conseguimos entender. Aquilo que muitas vezes nossa mente não consegue chegar. Mas vale a pena obedecer e viver pela fé, porque vamos alcançar. Quando o apóstolo Paulo ele diz que o verbo andamos, que vem do verbo andar, significa concordar, significa estar em sintonia. Ele diz também do caminho, da maneira, do modelo, do comportamento. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o justo, ele concorda, ele está em sintonia com Deus. A maneira, o comportamento dele é o quê? De fé. Ele concorda, ele entende, por mais que ele não vê, mas ele entende. E quando ele diz fé, no grego se diz o significado de confiança, mas no hebraico, no seu original, o que é emuná, significa firmeza, estabilidade, segurança, posto firme. Ou em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, se você diz que você é cristão, se você diz que você é justo, você tem que andar em concordância, você tem que andar em sintonia, você tem que andar em estabilidade, você tem que andar em posto firme, você tem que andar em segurança e firmeza em Jesus Cristo, pois é dele que vem a nossa vitória. E ele reforça isso citando o profeta Abacuque. Quando ele diz de andarmos com fé e não pelo que vemos, é o que o profeta Abacuque nos ensina no seu capítulo 2 e no verso 4. E se nós abrirmos a nossa Bíblia no profeta Abacuque, nós vemos que o profeta Abacuque passou por um momento difícil, em qual ele via a injustiça, ele via o justo sendo massacrado e o que estava em erro posto em liberdade. Ele via o justo padecendo e o malfeitor prosperando. E ele começou a perguntar para Deus: Senhor, eu não estou entendendo por que o justo está sofrendo. Eu não estou entendendo porque quanto mais o justo busca, mais ele sofre. Senhor, eu não estou entendendo porque parece que quanto mais eu oro, mais prova vem. Parece que quanto mais eu jejuo, mais levante vem sobre mim. Quanto mais eu quero fazer a tua obra, palavras vêm. Ele não estava entendendo. Mas chega no capítulo 2, o profeta Abacuque, ele diz assim: por-me-ei a minha noite vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei,
para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. Abacuque não estava entendendo. Abacuque estava no sofrimento. Porém, ele foi humilde e disse: aguardarei com paciência, estarei em vigilância na torre de vigília, aguardando a resposta de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nem sempre Deus responde como nós queremos. Muitas das vezes, nem sempre Deus responde como queremos. E Abacuque, em sua humildade, ele entendeu isso. Ele, mesmo sabendo de que tudo estava acontecendo, ele sabia que Deus era poderoso. Deus, ele promete responder os seus filhos, a todos que clamam a Ele, mas no seu tempo, no seu modo e na sua hora. Essa mensagem, ela nos ensina algo muito importante, que nós devemos esperar em Deus, confiar mesmo quando tudo diz que não. Muitas das vezes, se nós olharmos em nossa volta, nada sustenta a nossa fé, nada nos coloca de pé. Foi por isso que em Hebreus, o nosso Deus disse: olhai para mim, que sou autor e consumador da fé. Porque se eu olhar para o prefeito, eu desanimo. Se eu olhar para o pastor, eu desanimo. Se eu olhar para o vereador, eu desanimo. Se eu olhar pela violência e a falta de amor para o mundo, eu desanimo. Mas quando eu olho para Jesus, a fé sustentada. Não baseie a sua fé no que você vê, porque o que vê não é fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não vimos, mas cremos. Aleluia. Irmãos, e nesses últimos dias é ainda mais difícil de entender, porque nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas querem o hoje e o já. Tanto que nós vemos vários lugares no fast food, tem gente que não tem nem paciência para cozinhar, já quer a comida pronta, já quer o resultado rápido. Não é verdade? Acho que é no estalar de dedo. E aí sabe o que acontece? Vem a ansiedade, a irritação, a impaciência. Nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos vendo muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com depressão. Sabe por quê? Porque tem um imediato. Porque vem a circunstância, volta e diz assim: Deus não está me respondendo, Deus não está agindo do jeito que eu quero. E aí fica ansioso. Fora as redes sociais, né, irmãos? Que as pessoas veem, aí o cidadão coloca aquela casa bonita, aquele carro importado, aquele jatinho, aquele iate. Aí a pessoa olha assim:
Eu não podia ter uma casa dessa. Aí vem aqueles pessoal ainda da teologia da prosperidade dizendo: não, você vai comer o melhor dessa terra. Aquelas profetadas de chave, de vitória, de carro, de casa. E às vezes Deus não mandou falar aquilo. Aí aquela pobre alma fica o quê? Depressiva. Poxa, Deus falou comigo que ia me dar um carro. Deus falou comigo que ia me dar aquele arte que eu vi lá, no Instagram, no Face, igual fulana de tal, e não me deu. E por acaso Jesus disse que no mundo tereis a bonança? Ele disse isso? No mundo tereis a bonança. Muitos carros importados, muitas mansões. Foi isso que ele disse? O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quanto tempo você tem chorado. Eu não sei quanto tempo você tem ajoelhado nas madrugadas dizendo: Senhor, não aguento mais. E aí o Espírito Santo está do seu lado dizendo: não, não está assim. Eu estou te dando força. Mas tomar está difícil, Senhor. Aguenta sim, meu filho. Aguenta, porque sou eu que te dou força. Eu sei do seu limite. Vai que você consegue. É só mais um pouquinho. Espera e descansa. É só mais um pouquinho. O pouco é cheio de tempo. Ainda que tardar, espera. Foi isso que Deus falou para Abacuque. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Espera um pouco cheio de tempo. Ainda que você está achando, Abacuque, que está tardando, mas espera. Porque o que te vir virá. Aleluia! Tu serve um Deus que olha para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Se Ele falou, está falado. Aleluia! Andar em fé, irmão, é saber que em breve, mas também de repente, a vontade de Deus vai se cumprir. Eu vou repetir de novo, eu acho que vocês entenderam. Viver pela fé é você saber que em breve e de repente a vontade de Deus vai ser feita. Porque o seu nome é já. O seu nome é já. Aleluia! Não foi isso que aconteceu com Abraão? Em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 1, Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vos mostrarei. Já pensou nisso? Deus chega para Abraão e fala assim: Luciano, sai daqui, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para Abraão uma terra não, irmão. Ele não falou não. Ele não disse para Abraão: você vai sair daqui e vai para Canaã, não. Ele disse: sai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou tudo e saiu. Ele disse em si mesmo: eu creio. Eu não sei para onde Deus está me mandando, mas eu vou. E assim